O caso do pastor e da garota glamour. É uma história tão antiga quanto Hollywood. Uma moça linda e cheia de sonhos vai tentar a sorte na capital do cinema. Mas antes de chegar ao estrelato, desvia inesperadamente o seu caminho para um lado obscuro. Felicia Lee tinha uma beleza clássica, com personalidade e inteligência à altura. Aspirante à atriz, modelo exótica e muito sensual, ela usava o nome artístico de Felicia Teng. E era tão generosa com o corpo quanto era com o coração. Ela era talentosa e bonita, não faltava nada. Era uma garota muito legal, uma pessoa sensata e muito simpática. Quando eu conheci a Felícia, achei que ela era a garota ideal pra mim. Enquanto a gente namorou, eu pensei, eu vou casar com ela. Felícia o conheceu numa festa em Las Vegas em abril de 2009. O nome dele é Brian Rendon. Já tá gravando? Já. Um carismático pastor que virou homem de negócios. Eu vou fazer uma oração. Vocês não se importam, né? À vontade. Legal. Senhor, esta gravação está em suas mãos e pedimos a sua bênção para todos nós. E oramos para que o Senhor traga a sua glória para a horrível tragédia que aconteceu. Nós agradecemos e dedicamos esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Felícia e Brian pareciam um casal perfeito, do tipo que aparece nas revistas de celebridades. Eram dois opostos atraídos de uma forma magnética. Para Felicia Teng, a jornada até Hollywood foi longa. Ela nasceu em Singapura, aos 11 anos se mudou com os pais para a Austrália, onde estudou num colégio católico. Depois de 2 anos, a família se mudou de novo e, dessa vez, para Los Angeles. E ficou claro quando Felícia era adolescente que ela havia sido seduzida pelo charme irresistível de Hollywood. Ela começou a carreira de modelo quando ainda estava no colégio, posando para catálogos de moda e calendários sensuais. Mas Felícia também estudou administração e marketing. A moça tinha um plano para o sucesso. Besides modeling, I'm also pursuing my career in real estate. Todo mundo sonha em dar certo em Hollywood. E é para isso que a gente vem para cá. Mas a Felícia era uma pessoa bem-sucedida porque dava duro todo santo dia. Fazia testes, agendava trabalhos e não ficava nem um dia parada. Aos 23 anos, Felícia estava no caminho certo. Ela conseguiu papéis pequenos em 2 filmes de ação de sucesso, Velozes e Furiosos e A Hora do Rush 2. In Rush Hour 2, you could see me in the massage parlor scene with Jackie Chan and Chris Tarkos choosing the girls. I was the girl right in the center, wearing a hot pink tube top and going pick me. Com um visual exótico, Felícia tinha uma boa chance de ter sucesso no show business. Mas, de alguma forma, sua jornada em Hollywood deu uma virada inesperada. Ela entrou no mundo ardente e extremamente lucrativo dos filmes adultos. Títulos como Hotel Decadence, Ultra Vixens e Sugar Daddy Wanted tornaram Felícia uma estrela, com uma legião de fãs ardorosos. Por um tempo, ela teve um site próprio. Em 2009, quando completou 31 anos, Felícia continuava linda, mas sabia que estava na hora de parar. Eu não fiquei muito surpresa, porque conheço muitas mulheres nesse ramo e eu sei que as carreiras costumam ser curtas. Felícia estava no meio de uma transição. Ela decidiu tirar licença para ser corretora de imóveis e depois se apaixonou. Brian Rendon encarnava o papel do típico garotão norte-americano de Omaha, Nebraska. Ele era um atleta talentoso que estudou teologia para se tornar pastor. Well, they had to kill the lamb because the Bible says without the shedding of that lamb's blood, there'd be no forgiveness for your sin or for mine. Meu dom é incentivar. Eu tenho o dom da compaixão pelas pessoas. O importante de saber a meu respeito é que eu me importo. Brian começou a carreira como um pastor diferente, com um estilo caipira, e se apresentou em campos universitários de todo o país. In Jesus' name we pray. Amen. Seu ministério apresentava uma forma sugestiva de pantomima. Esse talento para o palco acabou levando Brian a Hollywood, onde ele encontrou oportunidades e tentações. Tudo é tentador em Los Angeles. Tem as drogas, as mulheres bonitas, os trapaceiros. É uma cidade cheia de glamour e cheia de beleza. Em Los Angeles,
Até os feios são bonitos. Seduzido pelo sonho de Hollywood, Brian se afastou do ministério e descobriu outra forma de aproveitar o seu carisma, como vendedor de telecomunicações. A vida de Brian mudou da noite para o dia. E quanto mais sucesso fazia, mais se afastava de Deus. Eu ainda tinha fé, mas aí eu comecei a fazer coisas que eu não devia. Tipo, eu bebia muito, eu saía à noite, enfim. Esse tipo de coisa que a religião diz que a gente não deve fazer. No meio de tudo isso, ele conheceu Felicia Teng. Ela era linda e sexy, mas ela não queria só sexo. E eu também não queria só isso. Ela era muito meiga, muito simpática, divertida, muito divertida mesmo. E bonita. Felicia não escondeu nada de Brian. Ela foi franca sobre seu passado profissional. Eu sei que a Felícia dançava nua. Mas eu não gosto dessa imagem. E não era assim que eu via a Felícia. Quando a gente se conheceu, era só eu e ela. Em pouco tempo, eles foram morar juntos numa casa em Monrovia, uma cidade dormitório a 40 quilômetros de Hollywood. Pode parecer um romance perfeito, mas é claro que essas coisas não existem. Eles tinham uma paixão obscura. O GHB, o famoso Boa Noite, Cinderela. O GHB é uma droga sintética que fez muito sucesso em Los Angeles entre os anos 90 e 2000, principalmente nas boates de Hollywood e nas festas rave. Tem muitos apelidos como G, ou então Gina, ou êxtase líquido. Da mesma forma que o êxtase pode funcionar como afrodisíaco, ele pode deixar a pessoa completamente incapacitada. O GHB funciona desse jeito. Depois de beber só um pouquinho, ele já dá um barato, que parece uma euforia. Ele também dá um pouquinho de formigamento e aumenta o apetite sexual. É quase como se embebedar. Só que no outro dia você não tem ressaca. Felícia era uma usuária experiente. Em geral, ela tomava a droga, um líquido de sabor salgado, pingando algumas gotas no suco. Mas por mais que se tome cuidado, o GHB é um hipnótico perigoso, famoso pelos efeitos colaterais imprevisíveis. Quando a gente estava começando a namorar, ela me disse: se eu exagerar nessa droga, não chama a ambulância. Ela me contou que antes ela já tinha tido umas 3 overdoses e que quando isso acontecia, ela acabava dormindo. Ela me pediu: é só você checar para ver se eu tô bem. E eu concordei. Felícia e Brian tinham amor, tinham dinheiro e tinham GHB. Mas 5 meses depois de terem se conhecido, uma coisa grave aconteceu. Na noite de quinta-feira, 10 de setembro de 2009, Felícia e Brian fizeram escolhas sem volta. Eu fiquei arrasado. Foi o pior dia da minha vida. O policial entrou e me disse: você vai ser indiciado por homicídio. A seguir, aquilo que começou como uma discussão por telefone e um jantar cancelado, terminou como uma chamada desesperada de emergência. Ele disse para o investigador que fez sexo selvagem com a Felícia. Se alguém tivesse me dito que um dia eu iria me apaixonar por uma pessoa que iria morrer de overdose e que eu seria acusado de assassinato, eu teria dito: não, de jeito nenhum. Felicia Teng e Brian Randon formavam um casal improvável, um pastor e uma atriz pornô. Os dois tinham personalidades fortes e gostavam de uma droga perigosa, o GHB. No outono de 2009, Felícia estava morta. Mas teria sido overdose acidental ou homicídio? A polícia decide investigar o estado do corpo de Felícia e a quantidade de GHB consumida. Oficialmente, tudo começou ao meio-dia de 11 de setembro com um telefonema desesperado. What city is that in? Monrovia. Police to fire. No, please. I need an ambulance. What's going on? My girlfriend, I think she's having a heart attack. She took a little bit of something, I don't know. Brian disse que tentou reanimá-la. Eu pensei em colocar a Felícia embaixo do chuveiro, mas foi tudo ao mesmo tempo. Eu tentei puxá-la até o chuveiro, mas eu não consegui, porque ela estava mais pesada. Eu a arrastei no chão até o chuveiro enquanto eu ligava para a emergência. E depois eu comecei a fazer reanimação. Fotos da polícia. Quando o socorro chegou, Brian atendeu a porta encharcado. O corpo de Felícia estava no chão do banheiro.
Eles tentaram reanimá-la e eu achei que com uma injeção de adrenalina ela ia voltar a respirar. Mas eles me levaram até o andar de baixo e aí eu comecei a chorar. Brian contou que havia brigado feio com Felícia. Então nem volte pra casa. Felícia! Mas eles fizeram as pazes e resolveram tomar GHB. Ela pegou a garrafa e fez assim... Glup, glup, glup. E foram 3 goles. E eu olhei pra ela e disse, meu amor, acho que você tomou demais. Um dos problemas do GHB é que existe uma certa dose letal. Mas não dá para prever qual é a dose letal de cada indivíduo. Em um primeiro momento, a história de Randon parecia plausível, até que os socorristas viram o corpo de Felícia. Ela estava de costas, com muitas lesões aparentes, que seguiam um certo padrão. Os investigadores contaram mais de 300 cortes e contusões. Isso era uma indicação de que a Felícia estava numa posição de defesa. Ela estava tentando se proteger dos ataques de algum agressor. Por isso usou as mãos para cobrir a cabeça, que é a reação normal de qualquer pessoa agredida. Eu garanto, 100%, que os machucados foram todos feitos por ela. Eu nunca causei um hematoma, um arranhão, nada. Mas Brian também tinha ferimentos. O Brian Randon tinha arranhões e lesões nos lugares do corpo que indicam casos de violência doméstica no papel de agressor. Não tinha nenhum histórico de violência doméstica no nosso relacionamento. Muito pelo contrário. Nosso histórico era de felicidade em casa. Não consigo respirar. Randon insiste que se feriu quando tentou socorrer Felícia. Segundo ele, a overdose causou uma reação violenta e ela começou a se jogar contra portas e paredes e a tropeçar nos móveis. Mas, para os investigadores, os estragos encontrados no quarto indicavam uma situação bem diferente. Havia sangue nos lençóis e respingos nas paredes. A porta do armário estava esmagada. Ele disse para o investigador que fez sexo selvagem com a Felícia. Por isso o quarto estava naquele estado. Eu me lembro que ela caiu em cima da porta de correr do armário. E eu fui lá tentar segurá-la, porque ela estava se contorcendo no chão. Para os investigadores, os indícios apontavam para uma causa de morte que não era overdose. Ela havia sido agredida. Foi isso que eu pensei. A não ser que alguém desse uma explicação convincente para todos aqueles ferimentos. Brian deu uma explicação bem diferente. Embora tenha ligado para a emergência ao meio-dia, ele alega que a tragédia começou na noite anterior. Eu quero você aqui. Quando saiu com um amigo. Mais tarde eu vou para casa. Onde você está? Ninguém sabe direito o que aconteceu entre o Brian e a Felícia naquela noite. Mas o que a gente sabe é que houve uma série de desentendimentos. Basta ler as mensagens de texto. Felícia mandou mensagens furiosas pro Brian a noite inteira. Vamos ver algumas delas. É você que me faz mal. Não venha me dizer que está estranho. Eu me sinto como uma consumidora enganada. Você está cometendo um grave erro. Eu estou chegando à beira da loucura. É bom você chegar antes da polícia, porque eu estou tendo um troço aqui sozinha. A gente quase não brigava, mas quando ela ficava brava, ela fazia assim. Ela ia segurando a raiva e de repente explodia. E aí eu falava com calma, meu amor, eu já tô chegando, fica tranquila. Tenta se acalmar. Os registros mostram que Brian ligou várias vezes para Felícia, talvez respondendo às mensagens furiosas. As ligações eram bem interessantes porque provavam que os dois estavam tendo uma briga feia. E ela estava falando em deixá-lo no horário em que ele chegou em casa, por volta da 1 da manhã. Quando eu cheguei em casa, e aí ela ainda estava gritando muito. Os vizinhos disseram que ouviram a gritaria até umas 2 e pouco da manhã. Mas depois ela se acalmou e aí ficou tudo bem. A gente até alugou um filme. Eu imaginei que a gente ia tomar GHB e namorar um pouquinho, sei lá. Mas aí, de repente, quando eu já estava doidão, porque eu tinha tomado um gole grande, eu lembro que ela fez assim e começou a fazer uns movimentos. E eu achei melhor segurar, porque ela começou a bater nos móveis. E aí começou o pesadelo. Segundo Randon, no final, ele conseguiu levar Felícia para a cama. E ela ainda estava dormindo quando ele se levantou para trabalhar.
Eu tinha uma conferência telefônica logo cedo, porque era dia de pagamento, eu estava fazendo a folha de pagamento. E eu disse várias vezes, meu amor, eu já vou subir, tá legal? E eu não tinha percebido que ela estava tão mal até eu subir pela segunda vez, às 11h30. Ele alega que tentou reanimar a Felícia nesse momento e ligou para a emergência. Poucas horas depois, Brian Randone foi indiciado por homicídio em primeiro grau. Devido às lesões no corpo de Felícia, também houve acusação de tortura. Tortura? Tortura? Eu nunca bati em ninguém. Tortura? Mas que história é essa? Eles disseram que ela estava arranhada e machucada e eu disse, isso é uma loucura. O médico legista me disse que todas as lesões eram pré-mortem. Ou seja, ela sofreu os golpes antes de morrer. Por isso a acusação de tortura. Ele disse que a causa da morte foi sufocamento por estrangulamento. Eles alegaram que por uma razão desconhecida, sem o menor motivo para isso, eu sufoquei a Felícia, sei lá por quê, depois de torturá-la, sem motivo. A seguir, um choque no tribunal. Quando o júri leu o veredito, começou assim. Nós consideramos o réu Brian... Investigação Discovery. Brian Randone e Felícia Lee eram um casal inusitado. Um ex-pastor e uma atriz sensual. Os dois sonhavam alto e consumiam altas doses de drogas pesadas. O juiz determinou uma fiança de $2 milhões para o Brian, uma quantia impossível para ele pagar. Ele passou 2 anos e 2 meses preso antes de seu julgamento finalmente começar, em novembro de 2011. Os promotores estavam confiantes na acusação, mesmo sem testemunhas. Quando nós pensamos no tempo que levaria para dar mais de 300 golpes numa pessoa, achamos que seria uma experiência horrível e profundamente traumática. Para! Pela teoria da polícia, ele sufocou a moça por volta das 4 da manhã. Depois fez alguns telefonemas friamente e decidiu... Bom, eu vou disfarçar essa história e chamar a emergência enquanto finjo uma reanimação. What's going on? My girlfriend, I think she's having a heart attack. Os investigadores logo identificaram incoerências nos depoimentos de Randone. Ele falou de infarto para a emergência. Contou para um dos policiais que os dois fizeram sexo selvagem. Para um outro policial disse que machucou o pé numa aula de yoga. E depois veio a necrópsia. A necrópsia relatou que Felícia estava usando um pingente de crucifixo no momento da morte. Era uma evidência muito convincente, porque havia uma marca do tamanho e formato do crucifixo na nuca de Felícia. O legista disse que só havia uma explicação para isso. Alguém colocou a mão sobre a nuca da vítima e o crucifixo foi junto. Com a pressão, o crucifixo causou uma abrasão na nuca. A defesa de Randone apresentou sua própria teoria. Infelizmente, o que aconteceu na noite em que ela morreu foi que ela tomou um gole bem grande de um frasco de GHB. E foi sem precaução nenhuma, sem saber a quantidade que estava tomando. Essa foi a causa da morte. Mas o laudo do legista tem outra conclusão. No laudo, a causa da morte oficial foi sufocamento. O GHB era um problema, estava no organismo, mas não foi a causa da morte. Mas a defesa veio com uma surpresa. No relatório dos paramédicos, havia uma anotação quase imperceptível. Segundo ela, o corpo de Felícia apresentava a chamada AESP, ou atividade elétrica sem pulso. Isso significa que, embora ela estivesse tecnicamente morta, seu coração estava produzindo um ritmo fraco, mas detectável quando os paramédicos chegaram. Nesse momento, a defesa começou a levantar as causas possíveis para a AESP. Sua principal testemunha era um ex-médico legista de San Diego. A última afirmação no depoimento do legista foi que apenas 2 coisas podem causar AESP: ou uma grande perda de sangue ou overdose de drogas. O depoimento pegou o promotor de surpresa. Seu próprio médico legista estava doente e não compareceu ao tribunal.
mas o juiz não adiou a sessão. E aí eu fiquei com essa evidência para resolver. 2 dias depois, o legista do município disse ao promotor que a ESP tem várias causas, inclusive a hipoxia. A hipoxia é a falta de oxigênio no sangue. E isso é perfeitamente coerente com uma vítima de sufocamento. Mas o júri nunca ouviu esse depoimento e levou apenas 2 dias para dar o veredito. Quando o júri leu o veredito, começou assim: nós consideramos o réu Brian Randoni inocente. Eu sabia que era inocente, eu estava em paz e só fiquei pensando, eu vou para casa. Acabou, eu vou embora. Para a família de Felícia, o veredito foi arrasador. A lot of pain for us. And every time I go to her room, you know, it's the emptiness, you know. I cannot express how a mother loses her child. Eu me senti péssimo porque a mãe da Felícia estava presente e não foi feita a justiça que ela merecia. O sistema a decepcionou. Eu não apenas não matei a Felicia Teng, como tentei salvar a Felicia Teng. Essa é a pura verdade. E ponto. Eu acho que Brian Randoni cometeu o homicídio. Não importa no que as pessoas acreditem, a verdade me libertou. Aleluia. A seguir, Al Adamson era um mestre de filmes B de baixo orçamento. That's a wrap. Ele adorava o seu trabalho e a sua estrela. De repente, sua vida deu uma virada obscura. Al desapareceu e seus amigos temeram o pior. Eu disse, Al, se você tiver morrido, tem que nos avisar, hein? O caso da morte do diretor. É agosto de 1995, em Indio, na Califórnia, a 2 horas de Hollywood. De posse de britadeiras, picaretas e pás, investigadores chegam a uma residência no limite da cidade para começar uma busca inusitada. Nenhum de nós nunca tinha feito nada parecido. Vídeo da polícia. Fomos com calma, agimos sem pressa. Demos um passo de cada vez e começamos a encontrar tampas de garrafas, cacos de vidro. Os investigadores não sabem o que vão encontrar, mas sabem o que estão procurando. Indícios de um caso estranho de desaparecimento. 6 semanas antes, Al Adamson, de 65 anos, um diretor bem-sucedido de filmes de baixo orçamento, havia sumido de repente em circunstâncias que pareciam ter saído de uma de suas produções. Now, a motion picture of pulse-pounding excitement, Psycho A Go-Go. A Hollywood de Al Adamson não era a Hollywood das grandes estrelas, dos grandes estúdios e dos altos orçamentos. Al foi um pioneiro da época de ouro dos filmes bem independentes. Al Adamson era o mestre do suspense e tinha um público cativo. Todas as sextas à noite, um bando de fãs adolescentes invadiam as salas de cinema. E não estavam interessados na história. Estavam interessados na profusão de cenas libidinosas. As personagens eram loiras gostosonas, motociclistas e havia sangue, muito sangue. Na época do drive-in, existiam muitos gêneros de filmes. Filmes de motocicleta, filmes de aeromoça, filmes de enfermeira, filmes de colégio, qualquer coisa que rendesse um pouco de sexo e violência. Al Adamson não era um cara que frequentava os tapetes vermelhos nem os restaurantes mais caros de Hollywood. Ele tinha uma visão distorcida que celebrava o lado mais obscuro da vida. They're hot, hard and mean. O Al Adamson não tinha vontade de ganhar um Oscar. Ele fazia filmes por um único motivo: entretenimento. Look what happens when 3 cool big city chicks set the West on fire. Blazing stewardesses. O Al era o Ed Wood dos anos 60 e 70. Ele tinha o seu próprio nicho e o seu grande orgulho era dizer: só eu consigo filmar tanto com tão pouco dinheiro. Ninguém mais consegue. Al era o mestre dos cronogramas apertados e orçamentos mais ainda.
Quando precisava economizar no elenco, ele próprio entrava em cena. Al e seu sócio-produtor, Sam Sherman, estavam se divertindo muito, mas depois de 3 filmes não tiveram lucro nenhum, até descobrirem uma mina de ouro. Sádicos de Satã. Em 1968, o Al Adamson estava hospedado num hotel vagabundo em Nova York e numa única noite escreveu Sádicos de Satã. E eu me lembro de ter comentado que depois disso nunca mais ficou sem dinheiro. Nós éramos uns desconhecidos do além que ninguém tinha ouvido falar. E chegamos ao topo do cinema independente. Os Sádicos de Satã conta a história de uma gangue violenta de motociclistas que comete uma série de assassinatos. Al escalou Russ Tamblyn de Amor Sublime Amor como motociclista principal. You're right, I am a rotten I admit it. E, para economizar, uma gangue real de motociclistas. Ele encontrou um monte de gente marginalizada e deu emprego para eles porque eles cobravam pouco. O Al lidou com muita gente perigosa. Ele achava que não ia acontecer nada. Mas agora, em 1995, parece que alguma coisa pode ter acontecido. Será que Al se envolveu com as pessoas erradas? Ou desapareceu por conta própria? A seguir, a busca por Al Adamson dá uma virada mais estranha do que a outra. A única coisa que passou pela minha cabeça foi... Noite, no Investigação Discovery. They hide in the dark and rise from the shadows. Their bodies are cold and dead. Dracula versus Frankenstein. Nos anos 60 e 70, o diretor Al Adamson conquistou seu lugar no nicho dos filmes B. Al era conhecido por ser excêntrico, mas quando sumiu sem deixar vestígios, deixou amigos e parentes preocupados. Tudo começou em meados de junho de 1995, quando o irmão de Al foi encontrá-lo em sua casa em Indio. Ken chegou no horário combinado, mas Al não estava. Quem estava era o assistente de Al, um faz-tudo chamado Fred Fulford. O Sr. Fulford disse ao Ken que o Al tinha ido comprar um carro e que só ia voltar mais tarde. Ken ficou esperando, mas o Al não apareceu. Oi, Ken. No dia seguinte, Ken ligou para a casa do irmão. Fred Fulford disse que Al chegou tarde e depois partiu para Las Vegas. Segundo ele, Al estava no Hotel Sahara. O Ken ligou para o Hotel Sahara e descobriu que havia uma reserva em nome de Al Adamson, mas ninguém fez o check-in. Las Vegas fazia sentido porque Al já havia morado lá. E ele gostava de ficar sozinho enquanto preparava um filme. Pouco antes de desaparecer, Al estava obcecado por um novo projeto, um filme de terror sobre OVNIs e alienígenas. O título provisório era Além da Terra. Beyond This Earth is going to have footage in it that nobody has ever seen and footage that nobody's going to believe. Durante a etapa de pré-produção, Al deu uma entrevista sobre suas expectativas em relação ao filme. We're working to try to have at least one shot of a real alien in the picture, and there's a good chance we're going to. Era um enredo típico de Al Adamson. Então, talvez ele estivesse enfurnado em algum hotel fora de mão, trabalhando no roteiro. Mas depois de 6 semanas, o sócio de Al, Sam Sherman, já estava muito preocupado. Mesmo quando resolvia desaparecer, Al costumava manter contato. O Sam chegou do escritório com uma cara horrível. Eu perguntei se ele estava bem e ele disse não. O Al desapareceu. E eu respondi, ele não deve ter desaparecido, logo vai dar notícias. Não, ele desapareceu. Eu pensei em 2 ou 3 hipóteses. A, ele tinha morrido talvez por doença ou talvez por acidente. B, talvez estivesse escondido em algum lugar. C, aconteceu alguma coisa que não tem explicação. Sam sabia que Al tinha ficado deprimido após a morte da esposa 3 anos antes. Ela se chamava Regina Carroll, uma ex-garçonete e ex-dançarina de Las Vegas que já tinha namorado Elvis Presley. O casal se conheceu numa cafeteria de Hollywood no final dos anos 60. Ele estava procurando alguém para ser uma motociclista forte, mas vulnerável no filme Sádicos de Satã.
she happened to look like what I was looking for Satan's. And so I asked her to come to my office and read for me. And I thought she was right for the role, and I cast her, and the rest is history. Em pouco tempo, Regina virou sua musa dentro e fora da tela. Ele era louco por ela. E a Regina era um doce de pessoa. Ela era um amor. Maravilhosa mesmo. How about a little of this, baby? O Al e a Regina eram um casal maravilhoso. O Al nunca olhou para outra mulher, nunca teve interesse. Eles adoravam trabalhar juntos. Com sucesso, Al e Regina começaram a circular fora da órbita de Hollywood. Eles se mudaram para Palm Springs e depois para uma casa em Índio. Mas a diversão durou pouco. No final dos anos 70, os cinemas de drive-in entraram em decadência. Depois veio uma tragédia pessoal. Regina Carroll descobriu que tinha câncer. O Al sofreu muito por ela. Foram muitas cirurgias e esse tipo de coisa. Ela morreu em novembro de 1992. O Al ficou totalmente destruído, arrasado. Ele nunca superou a morte da Regina. Ficou tentando achar outras pessoas para o lugar dela, mas ele nunca superou. Eu acho que o Al perdeu a vontade de viver. Ele começou a agir de um modo descuidado depois da morte da Regina. Entre um descuido e outro, Al se mudou para Las Vegas, onde comprou uma casa. Com mais de 60 anos, foi morar com uma atriz e garçonete de 30 e poucos anos. Ele se amarrou depressa. Ela era loira, atriz, esse tipo. Mas ele era muito mais velho. E no final, ficou uma situação difícil porque eles viviam brigando. Acabaram se separando. O lado bom dessa história para Al foi encontrar um empreiteiro que trabalhava bem. Fred Fulford não tinha licença, mas conquistou o coração de Al. Ele trabalhava rápido e cobrava pouco. Depois de se separar da namorada, Al voltou para Índio e convidou Fred Fulford para ajudar na reforma da casa. Cerca de 3 meses depois, Al Adamson desapareceu, deixando a família e os amigos intrigados. Sam Sherman estava desesperado para encontrar o seu sócio. Bem ao estilo de Hollywood, parecia que ele havia arrancado uma página de um roteiro do Al Adamson. Sam achou que o único jeito de achar o amigo era entrando em contato direto. Isso mesmo, direto, através do poder da transmissão telepática. Quando tudo fracassou, eu pensei, talvez exista uma conexão mediúnica. Talvez seja um jeito de entrar em contato com o Al, quem sabe? Então eu subi a escada, deitei na cama e tentei me comunicar com o Al de forma mediúnica. Eu disse, Al, se você estiver em algum lugar, a gente tem que te encontrar. Se estiver doente em algum hospital, precisa contar onde é. Se tiver acontecido alguma coisa, você precisa contar onde está. E se estiver morto, você precisa nos avisar. A gente precisa de um desfecho. Mas a única coisa que passou pela minha cabeça foi cimento. E eu fiquei abalado. A seguir, numa busca desesperada por pistas, a polícia literalmente derruba a casa de Al. Nós fomos bem devagar porque não sabíamos o que podíamos encontrar. Noite, no Investigação Discovery. Era um desaparecimento que não fazia sentido. O diretor de filmes de terror, Al Adamson, era meio excêntrico, mas não sumiria sem dar notícias. Será? Não havia nenhum indício de crime, fora o fato de que o Sr. Adamson não havia sido localizado. 6 semanas depois do desaparecimento de Al, os investigadores conseguiram um mandado de busca para sua casa em Índio, na Califórnia, que estava passando por uma reforma completa. De imediato, a faxineira notou que algumas malas estavam faltando. O Sr. Adamson tinha muitas roupas e uma quantidade considerável também havia sumido. Achamos que ele tinha viajado. Em muitos casos, dependendo da situação de cada pessoa, ela prefere não entrar em contato.
Depois, os investigadores analisaram os extratos bancários mais recentes de Al. Nós descobrimos que vários cheques foram descontados nesse período de 6 semanas. Nós fomos ao banco para ver imagens em vídeo de pessoas descontando vários cheques. Com base nas fotografias que nós tínhamos, tivemos certeza de que não era o Al Adamson. Foi o primeiro indício de que alguma coisa estava errada. Depois, o irmão de Al, Ken, contou sobre o dia em junho, quando ele foi encontrar com Al na casa de índio. E revelou o motivo. Al havia notado cobranças suspeitas na fatura do seu cartão de crédito. Eram $4.000 de compras não autorizadas, todas feitas pelo seu empreiteiro, Fred Fulford. Ele comprava 50 sacos de cimento no cartão do Al Adamson. Depois devolvia 25 e ficava com o dinheiro. E o Al Adamson não estava ciente do que estava acontecendo. Foi quando Al pediu a Ken que fosse à sua casa para ajudar a resolver a situação desagradável. O Al Adamson sabia que o Fred Fulford tinha uma tendência para ser agressivo e briguento. Os dois iam confrontar o Fred e mandá-lo embora. Mas antes que o confronto pudesse acontecer, Al Adamson desapareceu. Havia várias pistas, mas até então os investigadores não conseguiam ligar os pontos. Parecia óbvio que Fred Fulford estava envolvido de alguma forma, mas as circunstâncias continuariam um mistério até o Al aparecer, ou pelo menos o seu corpo. A busca estava em andamento na casa. As pistas levaram a um cômodo específico. E, por acaso, era o ambiente preferido do Al. Uma banheira tinha sido removida recentemente e o piso foi revestido no lugar. Nós soubemos que o Sr. Adamson gostava muito dessa banheira, principalmente nos dias de inverno. Então, por que o Al mandaria tirar a banheira de que tanto gostava? Os investigadores interrogaram o pedreiro que assentou o piso. Soubemos que ele assentou o piso daquele cômodo da casa em meados de junho. O Sr. Fred Fulford disse que tinha pressa para terminar o serviço. Agora, a polícia quer saber todo o possível sobre a banheira. Outro pedreiro disse que foi contratado junto com o irmão para removê-la. Eles foram contratados para removê-la, quebraram a banheira em vários pedaços. E o Fred Fulford estava presente o tempo todo, apressando o serviço. Eles acharam isso meio estranho. Na manhã seguinte, Fred Fulford os obrigou a terminar o serviço. Eles terminaram de encher o buraco e não pensaram mais no assunto. Depois, eles tiveram mais uma tarefa. Eles também levaram o colchão para o lixo logo depois de remover a banheira. Disseram que tinha uma mancha grande no colchão, de uma cor escura, mas não sabiam dizer que tipo de mancha era. É bem possível que a mancha fosse do sangue do Sr. Al Adamson. A polícia se interessou em conversar com Fred Fulford, o empreiteiro de Al que morava na casa. Infelizmente, ele já tinha ido embora. Tivemos muitos indícios através de testemunhas ou de provas concretas que Fred Fulford tinha partido para a Flórida. A polícia já havia ouvido o suficiente, mas não é possível indiciar um suspeito sem encontrar o corpo. Por isso, solicitaram um mandado para escavar. Em 2 de agosto de 1995, 6 semanas depois que Al Adamson foi visto pela última vez, a escavação começou. A polícia removeu cuidadosamente o piso caro de cerâmica espanhola. Depois, utilizou britadeiras, picaretas e pás. Como arqueólogos que desenterram uma antiga tumba, eles foram cavando 30 centímetros, meio metro, 1 metro. Nós fomos bem devagar porque não sabíamos o que podíamos encontrar. Depois de 18 horas, a polícia notou um odor forte de decomposição. A gente sabia que tinha alguma coisa ali. Finalmente, por baixo de toneladas de concreto, uma figura ficou aparente. Nessa hora, a gente pensou, pronto, já sabemos o que aconteceu. Enrolado num lençol, no fundo do buraco, estava o corpo decomposto de um homem. Pela arcada dentária, foi confirmado que era Al Adamson. A causa da morte foi uma lesão por ação contundente na cabeça.
O empreiteiro que morou na casa de Al era o principal suspeito. As dúvidas se dissiparam quando ele foi identificado como o homem que descontou os cheques no banco de Al Adamson. Ô, Al, eu preciso de mais dinheiro. A polícia logo reconstituiu o que aconteceu. O meu palpite é que o Al Adamson resolveu confrontar o Fred Fulford sobre o uso do cartão de crédito e o roubo do dinheiro. E na noite daquele mesmo dia, quando o Sr. Adamson foi se deitar, acredito que o Sr. Fulford tenha subido a escada. A maioria das pessoas que comete homicídio usa instrumentos que são familiares. No caso, o Fred era operário da construção civil e usou um martelo porque sabia usar. E aí ele precisava resolver o problema de se desfazer do corpo. A polícia acredita que Fred pensou nessa hora na ideia de enterrar o corpo onde ficava a banheira. Ele tinha pouco tempo para se desfazer do corpo. Em 2 ou 3 dias no máximo, o odor ia ficar muito evidente. Depois de cobrir o corpo da vítima de concreto, Fulford fugiu para a Flórida. E lá foi encontrado 2 dias depois pela polícia, hospedado num hotel perto de St. Petersburg. Fred Fulford foi extraditado para ser julgado na Califórnia. O júri levou menos de 2 horas para considerá-lo culpado por homicídio em 1º grau. Fulford foi condenado a 25 anos de prisão por ter silenciado uma das vozes mais marcantes de Hollywood. All right, cut it. That's a wrap. O caso do pastor e da garota glamour. É uma história tão antiga quanto Hollywood. Uma moça linda e cheia de sonhos vai tentar a sorte na capital do cinema. Mas antes de chegar ao estrelato, desvia inesperadamente o seu caminho para um lado obscuro. Felicia Lee tinha uma beleza clássica, com personalidade e inteligência à altura. Aspirante à atriz, modelo exótica e muito sensual, ela usava o nome artístico de Felicia Teng. E era tão generosa com o corpo quanto era com o coração. Ela era talentosa e bonita, não faltava nada. Era uma garota muito legal, uma pessoa sensata e muito simpática. Quando eu conheci a Felícia, achei que ela era a garota ideal pra mim. Enquanto a gente namorou, eu pensei, eu vou casar com ela. Felícia o conheceu numa festa em Las Vegas, em abril de 2009. O nome dele é Brian Rendon. Já tá gravando? Já. Um carismático pastor que virou homem de negócios. Eu vou fazer uma oração. Vocês não se importam, né? À vontade. Legal. Senhor, esta gravação está em suas mãos e pedimos a sua bênção para todos nós. E oramos para que o Senhor traga a sua glória para a horrível tragédia que aconteceu. Nós agradecemos e dedicamos esse tempo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Felícia e Brian pareciam um casal perfeito, do tipo que aparece nas revistas de celebridades. Eram 2 opostos atraídos de uma forma magnética. Para Felicia Teng, a jornada até Hollywood foi longa. Ela nasceu em Singapura, aos 11 anos se mudou com os pais para a Austrália, onde estudou num colégio católico. Depois de 2 anos, a família se mudou de novo e, dessa vez, para Los Angeles. E ficou claro quando Felícia era adolescente que ela havia sido seduzida pelo charme irresistível de Hollywood. Ela começou a carreira de modelo quando ainda estava no colégio, posando para catálogos de moda e calendários sensuais. Mas Felícia também estudou administração e marketing. A moça tinha um plano para o sucesso. Besides modeling, I'm also pursuing my career in real estate. Todo mundo sonha em dar certo em Hollywood. E é para isso que a gente vem para cá. Mas a Felícia era uma pessoa bem-sucedida porque dava duro todo santo dia. Fazia testes, agendava trabalhos e não ficava nem um dia parada. Aos 23 anos, Felícia estava no caminho certo.
Ela conseguiu papéis pequenos em 2 filmes de ação de sucesso, Velozes e Furiosos e A Hora do Rush 2. In Rush Hour 2, you could see me in the massage parlor scene with Jackie Chan and Chris Tarkos choosing the girls. I was the girl right in the center, wearing the hot pink tube top and going pick me. Com um visual exótico, Felícia tinha uma boa chance de ter sucesso no show business. Mas, de alguma forma, sua jornada em Hollywood deu uma virada inesperada. Ela entrou no mundo ardente e extremamente lucrativo dos filmes adultos. Títulos como Hotel Decadence, Ultra Vixens e Sugar Daddy Wanted tornaram Felícia uma estrela, com uma legião de fãs ardorosos. Por um tempo, ela teve um site próprio. Em 2009, quando completou 31 anos, Felícia continuava linda, mas sabia que estava na hora de parar. Eu não fiquei muito surpresa, porque conheço muitas mulheres nesse ramo e eu sei que as carreiras costumam ser curtas. Felícia estava no meio de uma transição. Ela decidiu tirar licença para ser corretora de imóveis e depois se apaixonou. Brian Rendoni encarnava o papel do típico garotão norte-americano de Omaha, Nebraska. Ele era um atleta talentoso que estudou teologia para se tornar pastor. E respingos nas paredes. A porta do armário estava esmagada. Ele disse para o investigador que fez sexo selvagem com a Felícia. Por isso o corte estava naquele estado. Eu me lembro que ela caiu em cima da porta de correr do armário. E eu fui lá tentar segurá-la, porque ela estava se contorcendo no chão. Para os investigadores, os indícios apontavam para uma causa de morte que não era overdose. Ela havia sido agredida. Foi isso que eu pensei. A não ser que alguém desse uma explicação convincente para todos aqueles ferimentos. Brian deu uma explicação bem diferente. Embora tenha ligado para a emergência ao meio-dia, ele alega que a tragédia começou na noite anterior. Eu quero você aqui. Quando saiu com um amigo. Mais tarde eu vou para casa. Onde você está? Ninguém sabe direito o que aconteceu entre o Brian e a Felícia naquela noite. Mas o que a gente sabe é que houve uma série de desentendimentos. Basta ler as mensagens de texto. Felícia mandou mensagens furiosas pro Brian a noite inteira. Vamos ver algumas delas. É você que me faz mal. Não venha me dizer que está estranho. Eu me sinto como uma consumidora enganada. Você está cometendo um grave erro. Eu estou chegando à beira da loucura. É bom você chegar antes da polícia, porque eu estou tendo um troço aqui sozinha. A gente quase não brigava, mas quando ela ficava brava, ela fazia assim. Ela ia segurando a raiva e de repente explodia. E aí eu falava com calma: meu amor, eu já tô chegando, fica tranquila. Tenta se acalmar. Os registros mostram que Brian ligou várias vezes para Felícia, talvez respondendo às mensagens furiosas. As ligações eram bem interessantes porque provavam que os dois estavam tendo uma briga feia. E ela estava falando em deixá-lo no horário em que ele chegou em casa, por volta da 1 da manhã. Quando eu cheguei em casa, e aí ela ainda estava gritando muito. Os vizinhos disseram que ouviram a gritaria até umas 2 e pouco da manhã. Mas depois ela se acalmou e aí ficou tudo bem. A gente até alugou um filme. Eu imaginei que a gente ia tomar GHB e namorar um pouquinho, sei lá. Mas aí, de repente, quando eu já estava doidão, porque eu tinha tomado um gole grande, eu lembro que ela fez assim e começou a fazer uns movimentos. E eu achei melhor segurar, porque ela começou a bater nos móveis. E aí começou o pesadelo. Segundo Rendon, no final, ele conseguiu levar Felícia para a cama. E ela ainda estava dormindo quando ele se levantou para trabalhar. Eu tinha uma conferência telefônica logo cedo, porque era dia de pagamento, eu estava fazendo a folha de pagamento. E eu disse várias vezes: meu amor, eu já vou subir, tá legal? E eu não tinha percebido que ela estava tão mal até eu subir pela segunda vez, às 11h30. Ele alega que tentou reanimar a Felícia nesse momento e ligou para a emergência. Pardon? Police to fire. No, please. I need an ambulance. Poucas horas depois, Brian Rendon foi indiciado por homicídio em 1º grau. Devido às lesões no corpo de Felícia, também houve acusação de tortura. Tortura? Tortura? Eu nunca bati em ninguém. Tortura?
Mas que história é essa? Eles disseram que ela estava arranhada e machucada e eu disse... Isso é uma loucura. O médico legista me disse que todas as lesões eram pré-mortem. Ou seja, ela sofreu os golpes antes de morrer. Por isso a acusação de tortura. Ele disse que a causa da morte foi sufocamento por estrangulamento. Eles alegaram que por uma razão desconhecida, sem o menor motivo para isso, eu sufoquei. Well, they had to kill the lamb because the Bible says without the shedding of that lamb's blood, there'd be no forgiveness for your sin or for mine. Meu dom é incentivar. Eu tenho o dom da compaixão pelas pessoas. O importante de saber a meu respeito é que eu me importo. Brian começou a carreira como um pastor diferente, com um estilo caipira, e se apresentou em campos universitários de todo o país. In Jesus' name we pray. Amen. Seu ministério apresentava uma forma sugestiva de pantomimas. Esse talento para o palco acabou levando Brian a Hollywood, onde ele encontrou oportunidades e tentações. Tudo é tentador em Los Angeles. Tem as drogas, as mulheres bonitas, os trapaceiros. É uma cidade cheia de glamour e cheia de beleza. Em Los Angeles, até os feios são bonitos. Seduzido pelo sonho de Hollywood, Brian se afastou do ministério e descobriu outra forma de aproveitar o seu carisma, como vendedor de telecomunicações. A vida de Brian mudou da noite para o dia. E quanto mais sucesso fazia, mais se afastava de Deus. Eu ainda tinha fé, mas aí eu comecei a fazer coisas que eu não devia. Tipo, eu bebia muito, eu saía à noite, enfim. Esse tipo de coisa que a religião diz que a gente não deve fazer. No meio de tudo isso, ele conheceu Felicia Teng. Ela era linda e sexy, mas ela não queria só sexo. E eu também não queria só isso. Ela era muito meiga, muito simpática, divertida, muito divertida mesmo. E bonita. Felicia não escondeu nada de Brian. Ela foi franca sobre seu passado profissional. Eu sei que a Felícia dançava nua. Mas eu não gosto dessa imagem. E não era assim que eu via a Felícia. Quando a gente se conheceu, era só eu e ela. Em pouco tempo, eles foram morar juntos numa casa em Monrovia, uma cidade dormitório a 40 quilômetros de Hollywood. Pode parecer um romance perfeito, mas é claro que essas coisas não existem. Eles tinham uma paixão obscura. O GHB, o famoso Boa Noite, Cinderela. O GHB é uma droga sintética que fez muito sucesso em Los Angeles entre os anos 90 e 2000, principalmente nas boates de Hollywood e nas festas rave. Tem muitos apelidos como G, ou então Gina, ou êxtase líquido. Da mesma forma que o êxtase pode funcionar como afrodisíaco, ele pode deixar a pessoa completamente incapacitada. O GHB funciona desse jeito. Depois de beber só um pouquinho, ele já dá um barato, que parece uma euforia. Ele também dá um pouquinho de formigamento e aumenta o apetite sexual. É quase como se embebedar. Só que no outro dia você não tem ressaca. Felícia era uma usuária experiente. Em geral, ela tomava a droga, um líquido de sabor salgado, pingando algumas gotas no suco. Mas por mais que se tome cuidado, o GHB é um hipnótico perigoso, famoso pelos efeitos colaterais imprevisíveis. Quando a gente estava começando a namorar, ela me disse: se eu exagerar nessa droga, não chama a ambulância. Ela me contou que antes ela já tinha tido umas 3 overdoses e que quando isso acontecia, ela acabava dormindo. Ela me pediu: é só você checar para ver se eu tô bem. E eu concordei. Felícia e Brian tinham amor, tinham dinheiro e tinham GHB. Mas 5 meses depois de terem se conhecido, uma coisa grave aconteceu. Na noite de quinta-feira, 10 de setembro de 2009, Felícia e Brian fizeram escolhas sem volta. Eu fiquei arrasado. Foi o pior dia da minha vida. O policial entrou e me disse: você vai ser indiciado por homicídio. A seguir, aquilo que começou como uma discussão... Foquei a Felícia, sei lá por quê, depois de torturá-la, sem motivo. A seguir, um choque no tribunal. Quando o júri leu o veredito, começou assim: nós consideramos o réu Brian... Investigação Discovery. Brian Randon e Felicia Lee eram um casal inusitado, um ex-pastor e uma atriz sensual. Os dois sonhavam alto e consumiam altas doses de drogas pesadas.
O juiz determinou uma fiança de $2 milhões para o Brian, uma quantia impossível para ele pagar. Ele passou 2 anos e 2 meses preso antes de seu julgamento finalmente começar, em novembro de 2011. Os promotores estavam confiantes na acusação, mesmo sem testemunhas. Quando nós pensamos no tempo que levaria para dar mais de 300 golpes numa pessoa, achamos que seria uma experiência horrível e profundamente traumática. Para! Pela teoria da polícia, ele sufocou a moça por volta das 4 da manhã. Depois fez alguns telefonemas friamente e decidiu: bom, eu vou disfarçar essa história e chamar a emergência enquanto finjo uma reanimação. What's going on? My girlfriend, I think she's having a heart attack. Os investigadores logo identificaram incoerências nos depoimentos de Randon. Ele falou de infarto para a emergência. Contou para um dos policiais que os dois fizeram sexo selvagem. Para um outro policial, disse que machucou o pé numa aula de yoga. E depois veio a necrópsia. A necrópsia relatou que Felícia estava usando um pingente de crucifixo no momento da morte. Era uma evidência muito convincente, porque havia uma marca do tamanho e formato do crucifixo na nuca de Felícia. O legista disse que só havia uma explicação para isso. Alguém colocou a mão sobre a nuca da vítima e o crucifixo foi junto. Com a pressão, o crucifixo causou uma abrasão na nuca. A defesa de Randon apresentou sua própria teoria. Infelizmente, o que aconteceu na noite em que ela morreu foi que ela tomou um gole bem grande de um frasco de GHB. E foi sem precaução nenhuma, sem saber a quantidade que estava tomando. Essa foi a causa da morte. Mas o laudo do legista tem outra conclusão. No laudo, a causa da morte oficial foi sufocamento. O GHB era um problema, estava no organismo, mas não foi a causa da morte. Mas a defesa veio com uma surpresa. No relatório dos paramédicos, havia uma anotação quase imperceptível. Segundo ela, o corpo de Felícia apresentava a chamada AESP, ou atividade elétrica sem pulso. Isso significa que, embora ela estivesse tecnicamente morta, seu coração estava produzindo um ritmo fraco, mas detectável quando os paramédicos chegaram. Nesse momento, a defesa começou a levantar as causas possíveis para a AESP. Sua principal testemunha era um ex-médico legista de San Diego. A última afirmação no depoimento do legista foi que apenas 2 coisas podem causar AESP: ou uma grande perda de sangue ou overdose de drogas. O depoimento pegou o promotor de surpresa. Seu próprio médico legista estava doente e não compareceu ao tribunal, mas o juiz não adiou a sessão. E aí eu fiquei com essa evidência para resolver. 2 dias depois, o legista do município disse ao promotor que a AESP tem várias causas, inclusive a hipoxia. Por telefone, um jantar cancelado terminou como uma chamada desesperada de emergência. Ele disse para o investigador que fez sexo selvagem com a Felícia. Se alguém tivesse me dito que um dia eu iria me apaixonar por uma pessoa que iria morrer de overdose e que eu seria acusado de assassinato, eu teria dito, não, de jeito nenhum. Felícia Teng e Brian Randon formavam um casal improvável, um pastor e uma atriz pornô. Os dois tinham personalidades fortes e gostavam de uma droga perigosa, o GHB. No outono de 2009, Felícia estava morta. Mas teria sido overdose acidental ou homicídio? A polícia decide investigar o estado do corpo de Felícia e a quantidade de GHB consumida. Oficialmente, tudo começou ao meio-dia de 11 de setembro, com um telefonema desesperado. What city is that in? Monrovia. Police or fire? No, no, please. I need an ambulance. What's going on? My girlfriend, I think she's having a heart attack. She took a little bit of something, and I don't know. Brian disse que tentou reanimá-la.
Eu pensei em colocar a Felícia embaixo do chuveiro, mas foi tudo ao mesmo tempo. Eu tentei puxá-la até o chuveiro, mas eu não consegui, porque ela estava mais pesada. Eu a arrastei no chão até o chuveiro enquanto eu ligava para a emergência. E depois eu comecei a fazer reanimação. Fotos da polícia. Quando o socorro chegou, Brian atendeu a porta encharcado. O corpo de Felícia estava no chão do banheiro. Eles tentaram reanimá-la e eu achei que com uma injeção de adrenalina ela ia voltar a respirar. Mas eles me levaram até o andar de baixo e aí eu comecei a chorar. Brian contou que havia brigado feio com Felícia. Então nem volte pra casa. Felícia! Mas eles fizeram as pazes e resolveram tomar GHB. Ela pegou a garrafa e fez assim... Glup, glup, glup. E foram 3 goles. E eu olhei pra ela e disse, meu amor, acho que você tomou demais. Um dos problemas do GHB é que existe uma certa dose letal. Mas não dá para prever qual é a dose letal de cada indivíduo. Em um primeiro momento, a história de Randon parecia plausível, até que os socorristas viram o corpo de Felícia. Ela estava de costas, com muitas lesões aparentes, que seguiam um certo padrão. Os investigadores contaram mais de 300 cortes e contusões. Isso era uma indicação de que a Felícia estava numa posição de defesa. Ela estava tentando se proteger dos ataques de algum agressor. Por isso, usou as mãos para cobrir a cabeça, que é a reação normal de qualquer pessoa agredida. Eu garanto, 100%, que os machucados foram todos feitos por ela. Eu nunca causei um hematoma, um arranhão, nada. Mas Brian também tinha ferimentos. O Brian Randon tinha arranhões e lesões nos lugares do corpo que indicam casos de violência doméstica no papel de agressor. Não tinha nenhum histórico de violência doméstica no nosso relacionamento. Muito pelo contrário. Nosso histórico era de felicidade em casa. Não consigo respirar. Randon insiste que se feriu quando tentou socorrer Felícia. Segundo ele, a overdose causou uma reação violenta e ela começou a se jogar contra portas e paredes e a tropeçar nos móveis. Mas, para os investigadores, os estragos encontrados no quarto indicavam uma situação bem diferente. Havia sangue nos lençóis